E aí, pessoal, vamos dar continuidade na sala de morfologia, né? Agora vamos falar sobre adjetivo. O que precisamos saber sobre ele, né? Primeira coisa, o adjetivo é aquela classe morfológica que vai indicar qualidade, né? Caracterização, então um estado a um substantivo de modo geral, entendeu? Mas o adjetivo ele pode ter relação também com o pronome numeral ou então a palavra substantivada. Então, de primeira, entenda que ele tem relação com essas palavrinhas aqui, beleza? Esse é o conceito dele e tem relação com o substantivo de modo geral, viu? O adjetivo, gente, ele tem duas funções sintáticas, né? Ele pode ser adjunta de nominal ou então predicativo, ou do sujeito predicativo do objeto. Eu só estou falando isso aqui agora para já você ficar ciente que vamos trabalhar muito isso nos exercícios, mas isso aí está lá em análise sintática ainda, beleza? Então, adjetivo, ele só desempenha duas funções sintáticas, adjunta de nominal e predicativo, ou do sujeito ou do objeto, viu? Ele é chamado também de modificador de sentido. Por que isso? Porque o adjetivo, gente, ele pode transformar o sentido daquela oração, né? Se eu falo, o rapaz chegou. Mas se eu disser, o rapaz nervoso chegou, aí tô dando a característica daquele rapaz, então modificou o sentido da oração, porque temos aí, primeiramente, um predicado que indica apenas a ação, né? O rapaz chegou nervoso, o rapaz chegou. Mas se eu disser, o rapaz chegou nervoso, o adjetivo está adicionando mais um sentido aí, que ele praticou a ação de chegar e naquele momento ele estava nervoso. Então temos um modificador de sentido. Então ele tem esse papel de modificar o sentido de uma palavra. De um modo geral, um substantivo, viu? Agora, na parte de caracterização, aqui tome cuidado que isso despenca em prova, viu? O adjetivo, ele tem dois tipos de características. Ele pode ter uma característica objetiva ou então uma característica subjetiva. Como é que funciona isso, Alisson? O adjetivo, quando ele tiver característica objetiva, né, que é chamada de característica própria ou inerente, viu? Quer dizer que aquele ser, ele já tem aquela característica e pronto, viu? Já a característica subjetiva, perdão, é uma característica dada. Quando eu falei característica dada ou atribuída, geralmente é alguém que deu essa característica. É uma opinião, viu? Olhem esses dois exemplos. Comprei um carro preto, né? Ora, nesse contexto, preto está caracterizando o tipo de carro, mas só que é uma característica própria do ser. Porque todo mundo que olhar para aquele carro verá a cor preta, viu? Então temos uma característica própria, uma característica objetiva, viu? Já se eu disser, comprei um carro lindo, ora, outra pessoa pode chegar e dizer que o carro é feio, né? Então não é uma característica própria daquele carro. Aqui está envolvendo uma opinião minha, né? Então é uma chamada de característica atribuída. Característica atribuída, né? Então a característica, neste caso, subjetiva. Subjetiva, beleza? Então é assim que funciona. Fique ligado, fique tranquilo que essa parte aqui é de boa. Sabe como a banca cobra? Às vezes ela modifica o sentido, modifica a ordem, né, do adjetivo e pode alterar um sentido. Lembra daquele... Tem um exemplo bem clássico, né, em prova de concurso público, é quando diz assim, eu tenho um amigo grande. Aí a banca manda modificar o sentido, manda manda alterar a posição do adjetivo e pergunta se o sentido continua o mesmo. Se eu falo eu tenho um amigo grande, é em relação à altura. Mas se eu modificar a ordem desse adjetivo e fica bem assim, eu tenho um grande amigo, aí já está envolvendo opinião, aí tem uma chamada característica subjetiva e não é mais em questão de altura, aí é em questão de caráter da pessoa, né? Então tome cuidado que a banca ela parte muito para esse conceito, essa lógica, né? Esse estilo de questão, onde ela modifica a ordem do adjetivo
e ele pode modificar o sentido também, viu? Nessa parte aqui é de boa, você entender. Aí temos os tipos de adjetivo. É a mesma coisa no que eu expliquei antes para vocês, né? Que temos os tipos de substantivo também, né? Temos o adjetivo primitivo, pessoal, né? Vocês já estão ligados o que é. É aquele que não vai apresentar fixo, né? Por exemplo, se eu falo sorriso amarelo, não tem nenhum, nem sufixo e nem prefixo aqui, para dar um sentido a mais a essa palavra amarelo, viu? E temos o derivado, que é diferente do primitivo, né? É aquele que vai apresentar fixo, né? Terá a presença de sufixo e prefixo. Se eu falo tem um sorriso amarelo, eu posso dizer aqui embaixo, ó, tem um sorriso amarelado. Olha o sufixo aqui, ó. E o que sobrou foi o amarele, que é o radical. Então temos um adjetivo derivado. Temos o simples, lembram que eu expliquei lá em substantivo? É aquele que apresenta apenas um radical, viu? Se eu falo visão social, é um tipo de visão. Visão econômica, outro tipo de visão. E temos o composto, é aquele que vai apresentar mais de um radical, né? Ou seja, é um adjetivo que terá dois radicais, mais ou menos. Se eu falo visão, eu posso falar visão sócio, ó, um radical, econômica, outro radical. Então, formou um adjetivo composto, viu? Em prova, esse daqui, que é o chamado adjetivo restritivo, ele rola um pouco de polêmica. Quer ver? Se eu falo, o que é um adjetivo restritivo? É aquele adjetivo que apresenta uma qualidade não própria daquele ser, né? Se eu falo carro azul, todo carro, pode existir outro carro azul, não pode? Se eu falo homem inteligente, pode existir outro homem inteligente? Claro que pode. É diferente do adjetivo explicativo. O que é um adjetivo explicativo? Aí sim rola briga nesses dois. O adjetivo explicativo, pessoal, é aquele que vai apresentar uma qualidade inerente, uma qualidade própria daquele ser, né? Se eu falo carro motorizado, quer dizer que é somente aquele carro que é motorizado, né? Não existe outro tipo de carro, né? Mas Alice já assistiu os Flintstones e tem aquele carro que é movido aos pés. Aí é desenho. Mas na vida real, todo carro é motorizado, né? Tem um tipo de motor ali. Homem mortal é uma característica já explicativa, né? Quer dizer que todo homem é mortal. Por que todo homem é mortal, Alisson? E não pode ser homem imortal. Porque eu não posso dizer que todo homem é imortal. Porque imortal não é uma característica explicativa, não é inerente do ser humano. Porque todo homem, até onde eu sei, ele é mortal, né? Até onde eu sei, todo carro é motorizado. Então temos um adjetivo explicativo aqui, viu? A banca ela não gosta, quer dizer, não gosta não, né? Ela não vem aplicando mais esses dois conceitos. Ela vem mais para o de cá, ó, lá no comecinho da aula, sobre adjetivo objetivo e adjetivo subjetivo, viu? Ela não tá mais nessa briga de restritivo e explicativo não, viu? E temos outro, né, que é o adjetivo pátrio ou então gentílico. Como é que funciona? É aquele adjetivo que vai se referir a algumas regiões, né? Vai indicar uma qualidade de algumas regiões. Se eu falo, africano é quem mora na África, né? Na região da África. Perdão. Se eu falo brasileiro, é quem mora na região do Brasil. Feirense é quem mora em Feira de Santana. Italiano é quem mora na Itália, viu? E aí temos o adjetivo pátrio ou então gentílico. Acabou essa parte de adjetivo, é bem de boa, não tem muito o que falar dele não. É só nessa primeira partezinha aqui que despenca em prova, viu? E é a função sintática, a gente vai entender lá na frente como funciona. Agora temos, pessoal, um tipo de assunto dentro de adjetivo, né? É a chamada locução adjetiva. O que é isso? A locução adjetiva é aquela expressão preposicionada. Sempre quando falar expressão preposicionada, geralmente é uma expressão que é formada por preposição mais substantivo, né? O que essa locução adjetiva faz, né?
ela tem valor de adjetivo. O que o adjetivo faz? Ele qualifica, né? Qualifica. Dá estado, caracteriza, mas o principal é qualificar. Então, o adjetivo qualifica. Então, a locução adjetiva, ela qualifica, né? É um termo. E qual é esse termo? É um substantivo. Então, a locução adjetiva é uma expressão preposicionada que qualifica ou então caracteriza um substantivo. Pode indicar também posse ou então sentido ativo. Isso aqui eu vou explicar mais lá na briga entre adjunto adnominal e complemento nominal, viu? E qual é a função sintática dessa locução adjetiva? Pode ser também a mesma função sintática do adjetivo. Pode desempenhar tanto função sintática de adjunto adnominal, que é o mais comum, viu? Ou de predicativo, do sujeito ou do objeto. Quando eu digo, ó, amor de mãe é eterno, perceba que de mãe está caracterizando o tipo de amor, né não? Então temos uma locução adjetiva. E tem valor de adjetivo, né? Porque eu posso transformar essa expressão de mãe em um adjetivo. Eu posso falar o amor materno é eterno. Então temos aí uma locução adjetiva que está caracterizando o substantivo amor. Olha lá, ó. Comprei um telefone sem fios, né? Por que aqui é uma locução adjetiva? Primeiro, porque está tendo relação com o substantivo telefone. E segundo, porque está indicando característica. Não um telefone qualquer, é um telefone sem fios, viu? Então temos aqui uma locução adjetiva, porque está indicando uma característica própria do telefone. Foi o telefone comprado, é um telefone sem fios, viu? Agora o próximo, ó, o carro de Alisson é verde, né? Esse de Alisson tem que ir em relação com o carro aqui, que é substantivo. Ele é uma locução adjetiva também. Agora, por que uma locução adjetiva? Está indicando característica? Eu posso transformar em um adjetivo? Não. Aqui, pessoal, é porque está passando ideia de posse, né? Não é um carro qualquer, é o carro de Alisson. Quer dizer que Alisson possui carro. Então, se indicar posse, é locução adjetiva, né? E outra coisa, se indicar posse, a função sintática sempre será de adjunto adnominal. Então, fique ligado, a gente vai falar muito disso lá em análise sintática, mas já adiantando para vocês, né? Que locução adjetiva, de modo geral, é um adjunto adnominal, mas pode ser predicativo também, viu? Aí vai cair naquela briga entre adjunto ou predicativo, adjunto ou complemento nominal, que a gente vai matar bem lá na frente ainda, lá na parte de termos acessórios, viu? Então, deixa eu ver se tem mais, tem não. É bem de boa, não é muito grande adjetivo, não. Só fique ligado nessa primeira partezinha aqui, né? Sobre o tipo, né? Característica. E na parte de locução, que cai muito, viu? Aí ela compara a locução adjetiva também com locução adverbial, que vamos falar lá na parte de advérbio, viu? Próxima aula, a gente vai falar agora sobre numeral. Aguardo vocês, até daqui a pouco.